bom dia, que prazer ter vocês aqui comigo para juntos estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Hoje, sexta-feira, vamos recapitular a lição que estudamos nesta semana com o tema Vida Moldada em Cristo e Discurso Inspirado no Espírito. Efésios capítulo 4, versos 1 a 16, Paulo tratou da unidade da igreja. Nesse parágrafo, ele trata sobre a pureza da igreja. Ele faz o mesmo tipo de introdução dos versos 1 a 17. A pureza é uma característica do povo de Deus, tão indispensável quanto a unidade. Mais uma vez, então agora Paulo vai admoestar a igreja. Efésios 4, verso 17 a 32, ele apresenta uma admoestação, uma argumentação e uma aplicação, que vale a pena considerarmos. Paulo começa a falar sobre o caminho dos gentios. Você vê aí no verso 17 que o apóstolo diz: não andeis mais como andam os gentios. Agora que vocês são crentes, a vida de vocês precisa ser diferente. Como é a vida do gentio? O apóstolo Paulo vai apresentar como é essa vida, algumas características da vida dos gentios. E ele diz aqui, são aquelas pessoas, no verso 17, que estão presas à vaidade do seu próprio pensamento. Ou seja, os pensamentos dos pagãos é um pensamento fútil, cheio de soberba. Eles têm muita ciência, porém pouca sabedoria. Depois o apóstolo Paulo diz que os gentios, eles têm o entendimento obscurecido. E é interessante isso aqui. O obscurecimento do entendimento dos gentios, eles pensam que são iluminados porque rejeitam a Bíblia, mas, na verdade, eles estão em trevas. O apóstolo Paulo diz também que os gentios são alheios à vida, no verso 18, separados da vida de Deus, vivem sem esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo também admoesta que nós não devemos viver como eles, porque eles vivem na ignorância. Queridos, quem não conhece a Deus vive na ignorância, é escravo. Paulo fala que eles vivem também na dureza do vosso coração, verso 18. E essa dureza do coração é a expressão poros, é uma pedra mais dura do que o mármore. A mente deles se tornou dura como pedra, a consciência ficou cauterizada. No começo a pessoa sente vergonha ao pecar, depois perde o pudor, o temor e o horror. Passa a pecar sem remorso e pensar. A consciência petrifica-se. E isto é a sequência, o estágio do pecado. E no final dele, queridos, a perda total pela tristeza do pecado. A consciência fica abafada e a mente cauterizada e o coração endurecido. O passo seguinte é a conduta ultrajante, sem nenhuma preocupação com padrões pessoais ou sanções sociais. É a rendição desavergonhada a toda sorte de imoralidade. Paulo diz para não andarmos como gentios, porque eles entregaram-se à dissolução para cometer toda sorte de impureza. E a palavra que aparece aqui é aseugeia, é a disposição para qualquer prazer. Perdeu completamente a vergonha, já não se importa mais com a opinião dos outros. Paulo diz mais que nós não devemos andar como gentios porque eles se entregaram à avidez. E isto trata-se do desejo ilícito de possuir o que pertence a outros. É a ambição desmedida, é o maldito amor de possuir aquilo que não é legítimo. É o injusto desejo, queridos, de ter tudo aquilo que não lhe pertence.
Esse é o retrato da sociedade que nós vivemos hoje, contemporânea. Essa imagem está estampada nos jornais, noticiários, vemos-la nas esquinas das ruas, em cada canto da cidade. Há outdoor, fazendo propaganda do pecado sem nenhum pudor. A sociedade está falida, queridos, moralmente. O apóstolo Paulo aqui então adverte: não sejamos como os gentios. E ele apresenta agora a argumentação depois da sua admoestação dos versos 20 a 24. E ele contrasta a vida do ímpio com a vida do crente. E ele usa aqui as expressões vós e mas. Nesse contraste, o apóstolo diz: aprendestes a Cristo, se de fato o ouvistes e nele foste instruídos. É importante notar que Paulo fala em aprender com Cristo e não sobre Cristo. Está aqui no verso 20 do capítulo 4. Aprender com Cristo representa ter um estrito relacionamento com Ele. Aprender sobre Cristo é você ter informações sobre Ele. O apóstolo Paulo vai terminar com uma aplicação, versos 25 a 32. Ele não vai apenas expor princípios, mas aplicá-los a diferentes áreas da vida. 5 diferentes pecados são mencionados. São pecados que tratam do relacionamento entre os crentes. Em primeiro lugar, no verso 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Queridos, a mentira é uma afirmação contrária aos fatos. A mentira abrange toda espécie de trapaças e Satanás é o pai da mentira. Portanto, todo mentiroso é filho de Satanás. Paulo também fala nos versos 26 a 27 sobre a ira. Irai-vos e não pequeis. Quando sentir raiva, não peque. Queridos, nós devemos sentir raiva sim, contra a idolatria, como Moisés fez, contra as indulgências, como Lutero fez, como Jesus no templo expulsou os cambistas ali em Jerusalém. Se Deus odeia o pecado, seu povo também deve odiá-lo. Paulo qualifica as suas expressões. Ele diz: não pequeis. Devemos nos assegurar que a nossa raiva esteja livre de orgulho, malícia e vingança. Não pequeis. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Paulo não está permitindo que você possa ficar com raiva durante um dia inteiro. Ele está exortando a não armazenar a raiva, porque pode se tornar uma raiz da amargura. Não deis lugar ao diabo. Satanás gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas para tomar ocasião, como fez com Caim. Paulo fala mais no verso 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Parece que Paulo aqui ele está relacionando o furto com a mentira, ilustrando a história de Ananias e Safira. O roubo significa toda sorte de desonestidade, tomando do outro aquilo que lhe pertence. Portanto, não basta parar de furtar. Paulo ordena: trabalhe pelo sustento próprio e trabalhe para ajudar outras pessoas. Ao invés de ser um parasita da sociedade, seja um benfeitor. Paulo também fala sobre aqueles que usam palavras torpes. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E ele segue: assim unicamente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, verso 30, no qual fosse selados para o dia da redenção. Queridos, o apóstolo volta-se do uso das mãos para o uso da boca. A palavra torpe vem do grego sapros, palavra
que se emprega para uma árvore e frutos podres, ou peixe e carnes podres. É o tipo de palavra que prejudica os ouvintes. Um cristão, ele não deveria ter a boca suja. Quando o coração muda, queridos, a boca também muda. A comunicação precisa ser positiva, boa, edificante, necessária e transmitir graça para aqueles que estão nos ouvindo. Jesus diz que há uma conexão entre o coração e a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Também nós vamos prestar contas no dia do juízo de todas as palavras frívolas que proferimos. A nossa língua, queridos, pode ser uma fonte de vida ou um instrumento de morte. Podemos animar as pessoas ou destruí-las com a nossa língua. A fala torpe entristece o espírito. Perceba, o espírito não abandona, mas ele fica entristecido. E o Espírito Santo é uma pessoa viva que deve ser tratada como tal. Nunca devemos pensar no Espírito como uma energia cega ou como uma força impessoal. Ele ouve, ele vê, ele sente como uma pessoa. Podemos agradá-lo ou entristecê-lo. Ele responderá ao nosso tímido esforço, guarda isso no seu coração, e virá ao nosso encontro. Paulo também fala nos versos 31 e 32, e aqui nós encerramos a perícope: toda amargura, cólera, ira e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Ele usa aqui 6 atitudes pecaminosas nos relacionamentos. Primeiro, a amargura. A palavra aqui se refere a um espírito azedo, uma conversa azeda. Depois ele fala de cólera, e aqui traz a ideia de uma fúria apaixonada. Refere-se a uma ira temporária. Depois ele fala de ira, e aqui tem a ver com uma hostilidade mais firme e sombria, uma ira mais sutil e profunda. Paulo também fala da gritaria, ele descreve as pessoas que erguem a voz em exaltação, mas uma voz descoordenada, que começam a gritar desesperadas umas com as outras. Ele fala da blasfêmia, quer dizer falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Paulo fala também da malícia, queridos, a má vontade, incluindo o desejo de tramar o mal contra as pessoas. Queridos, essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas pela benignidade e compaixão e perdão. Este é o modo de andar digno de Deus. Assim, o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua admoestação, argumentação e aplicação dos versos 17 a 32 do capítulo 4 de Efésios. E tudo isso se resume em 3 lições para nós. Primeiro, a nova vida cristã se contrasta qualitativamente com a velha vida humana. Segundo, uma mudança de vida e de identidade só é possível em Cristo pelo Espírito. E por último, a presença do Espírito Santo em nossa vida leva a uma transformação da nossa visão de mundo, da nossa identidade, do estilo de vida, da conversação, das atitudes e dos relacionamentos. Que Deus abençoe muito você, que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Hoje nós vamos orar de modo especial pelo Paulo Henrique. Paulo, obrigado por acompanhar. Obrigado, João, que pediu oração também pelo Paulo, por estar com a gente todos os dias. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e a vida de todos aqueles que estão acompanhando a lição da Escola Sabatina conosco a cada dia e todas as semanas. Vamos orar? Obrigado, bom Deus,
por nos dar o privilégio de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Hoje recapitulamos, fizemos aqui um resumo da perícope e dos temas trabalhados. Ó Senhor Deus, quanto ensino o Senhor nos deu nesta semana. Ajuda-nos a viver esses princípios a cada dia. Não seguirmos como os gentios, mas como cristãos sinceros, fazendo a Tua vontade e nos preparando para o reino dos céus. Eu entrego agora a cada pessoa que ora comigo, a família deles representada. Oro de modo especial pelo Paulo Henrique, a pedido do João. O Senhor o conhece, sabe das lutas e do que ele necessita. Eu oro, Senhor Deus, clamando em nome de Jesus, que o Senhor atenda os anseios do Paulo Henrique e dê a ele a bênção especial que ele precisa para fazer a Tua vontade, honrar e bendizer o Teu nome. Eu entrego, Senhor, todos que oram comigo agora, rogando a Tua bênção, agradecidos até aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você.